Olá, meus amigos. Vamos falar da lição número 11, a lição que fala sobre o amor em ação, cujo verso áureo é: se abrires o teu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz do Senhor, ele nascerá no meio das trevas. E a escuridão que vocês se encontram vai brilhar como a luz do meio-dia. Deus está dizendo que o amor é o grande diferencial na vida de um cristão. E agora, na parte do domingo, nós encontramos o termo comprar de graça, ou seja, um bom conselho divino. Isaías diz assim: todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Interessante essa expressão, né? A graça divina é ela que nos permite justamente ter aquilo que nós não merecemos. É a graça divina, é um favor imerecido. E agora o convite divino, através de Isaías, diz: aqueles que têm sede, vinde às águas. E quem não tem dinheiro, vinde e comprai. Parece um contrassenso. Eu não tenho dinheiro e vou comprar. Mas é a graça divina. A graça é o favor imerecido. A misericórdia é aquilo que a gente merecia receber e não recebe. Mas a graça é aquilo que a gente não merece receber e recebe. Um pai ia castigar um filho. Diz: eu vou te dar 10 chibatadas para você aprender a me obedecer. O menino ajoelhou e falou: pai, por favor, não me bata, pai. O pai olhou para o filho e disse: levante, filho. Eu ia te dar uma lição, uma disciplina, mas por misericórdia eu não vou te dar a disciplina. Sente-se naquele canto. O menino se assentou e daqui a pouco o pai veio com uma taça de sorvete e disse: filho, você não merece, mas o pai está dando para você. Filho, isso é graça. Você não merece, mas o pai está te dando essa taça de sorvete. Deus é um Deus de graça. E Ele só nos salvou pela graça. Ele fez aliança com os seus servos através da graça. A graça fez com que a aliança fosse feita lá no Jardim do Éden, prometendo o libertador. A graça encontrou Abraão e tornou Abraão o pai da fé. A graça encontrou Moisés. Moisés se tornou o libertador, depois Deus, através dele, Deus deu mandamento para o povo e fez uma aliança. E quando Jesus morreu, Deus fez conosco a aliança da graça. É essa aliança que permite que nós nos aproximemos dele. E a pergunta número 1 de domingo, nesse conselho divino de Isaías 55, verso 1, o que existe de contrassenso nesse conselho? E o conselho é: vós todos os que têm de sede, vinde às águas. E aquele que não tem dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço aquilo que vocês desejam. O contrassenso nessa passagem é: vinde e comprai sem dinheiro. Se eu não tenho dinheiro, como é que eu vou comprar num mundo capitalizado como o nosso? Precisamos de dinheiro para tudo. Qualquer coisa que você precise hoje, você precisa de dinheiro. Mas o conselho é: vinde e comprai sem dinheiro. Mas existe uma expressão aqui que diz assim: vinde e comprai sem dinheiro e sem preço. Essa expressão sem preço indica a gratuidade de Deus, indica a graça divina. Sabe o que quer dizer essa expressão? Essa expressão quer dizer que o cristão pode ter o perdão de Deus. Todo filho de Deus que aceita Jesus tem o seu perdão garantido, tem o perdão liberado. E essa expressão, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, indica justamente o perdão de Deus concedido àqueles que creem. Vinde e comprai. A expressão comprai quer dizer que tem um custo, é de graça. Talvez não nos custe nada, mas custou muita coisa para Deus. Então, a graça, o perdão, tem um custo alto. Custou a vida do Filho de Deus. E Deus fez isso por amor aos seus filhos. E a pergunta número 2 é: que preço Deus teve que pagar pela nossa salvação? 1 Pedro 1, 18, 19, sabendo, porém, isto que não foi com coisas corruptíveis como a prata e o ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. O apóstolo Pedro então diz que o preço pago pela nossa salvação é algo incalculável. O preço foi o sangue de Jesus. Não nos custou nada,
mas teve um alto custo para Deus. Quando na Inglaterra havia os trens que passavam e se cruzavam, havia um cruzamento onde havia uma ponte elevadiça, a ponte se levantava. Havia um homem que puxava uma alavanca e a ponte levantava, e o trem então passava por cima. Depois o homem, quando tinha que passar um navio, ele acionava a alavanca e aquela ponte então, ela estava assim, ela se abria e o navio passava por baixo. Quando ia passar um trem, ele dava um sinal, acendia uma luz vermelha, os navios paravam e aquele homem então acionava a alavanca e então aquelas duas partes da ponte se fechavam e o trem passava por cima. Num desses momentos, o homem permitiu que o navio passasse, depois que o navio passou, ele acendeu a luz verde para o trem que estava na plataforma, a mais ou menos 1 quilômetro, e aquele trem se colocou em movimento e o homem acionou a alavanca e aquela ponte então começou a se fechar. Na hora que aquele homem olhou, no meio das engrenagens, o seu filho de 7 anos estava brincando no meio das engrenagens. Ele sentiu um arrepio, porque ele não tinha tempo de salvar o filho e nem podia sair do seu posto de dever com risco do trem descarrilhar. Aquele homem então fechou os olhos e então esperou que o trem passasse. Aquelas pessoas do trem depois souberam do sacrifício que aquele homem fez. O filho dele morreu. E aquele sangue nas engrenagens mostrava o custo daquelas vidas que passaram. As pessoas vieram depois agradecer aquele homem que cuidou da vida deles. Ele permitiu que o filho morresse para que eles pudessem ser salvos. Não custou nada para aquelas pessoas, mas para aquele homem custou a vida do seu filho, que ele chorou muito a perda que teve. Queridos, o apóstolo Pedro está dizendo isso, que não foi com prata nem com ouro que Deus nos comprou, foi com o sangue do seu Filho. E a pergunta 3 é: como o conceito de salvação expresso pelo profeta Isaías se combina com aquilo que o apóstolo Paulo falou? Isaías disse: vinde às águas e vinde e bebei. É aquele que não tem dinheiro, vinde comprar e comei. E o apóstolo Paulo diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. O grande pregador Moody diz ainda bem que a salvação não é pelas obras, senão no céu nós teríamos muitas pessoas arrogantes dizendo: eu estou aqui porque eu fiz um orfanato, eu estou aqui porque eu dei comida para milhares de pessoas, eu estou aqui. Então o pregador Moody disse: ainda bem que a salvação não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Então, como é que a expressão de Isaías se combina com isso que Paulo está dizendo? A resposta o profeta Isaías falou no Velho Testamento sobre o perdão gratuito através da graça. E no Novo Testamento, a salvação também tem a mesma conotação. É de graça através da graça. Isso se combina com o que Isaías falou. O caminho para a salvação já foi procurado por muitas pessoas. Muitas pessoas tentaram a salvação de diversas formas, com penitência, através de aventuras, procurando locais sagrados. Na Índia havia um homem que disse: eu vou me banhar nos rios sagrados da Índia. Um mestre hindu, por exemplo, ele sabia que não tinha muita validade esses mergulhos nos rios sagrados. E um dia um grupo de discípulos disseram: mestre, vamos nos banhar nos rios sagrados da Índia. O mestre disse: faz o seguinte, cada um de vocês vai levar consigo essa abóbora. E todas as vezes que vocês se banharem nos rios sagrados, vocês também deem um banho nessas abóboras, depois me tragam essas abóboras. Os rapazes ficaram 20 dias em peregrinação e todos voltaram felizes, porque achavam que estavam santificados pelos mergulhos nos rios sagrados da Índia. Todos traziam suas abóboras. O mestre disse: põe as abóboras sobre a mesa. Eles colocaram aquelas abóboras todas, 20 abóboras ali sobre a mesa. O mestre então disse ao cozinheiro: pega essas abóboras, descasque todas e faça um prato para eles. O prato foi feito, eles se assentaram para o jantar, e então havia várias comidas, mas o prato principal era as abóboras sagradas. E quando eles provaram, cuspiram, porque eram abóboras selvagens. Aquele mestre disse: eu fiz de propósito. Mandei que vocês levassem as abóboras para mergulharem nos rios sagrados. Viu? Não mudou a essência das abóboras nem o amargor. Elas continuaram do mesmo jeito. Assim, só existe um meio de salvação, que é o Senhor Jesus Cristo.
Esse mestre, logicamente, já havia conhecido o Evangelho e sabia que só em Jesus é que a pessoa pode sentir a salvação e obter a salvação. A salvação é de graça. Por isso, é preciso aprender que nessa salvação, Deus está envolvido de forma muito interativa conosco. Ele nos oferece a salvação. Mas há pessoas que querem fazer penitências, há pessoas que querem fazer sacrifícios, há pessoas que querem fazer uma série de coisas, dar esmola, pensando que com isso compram a salvação. Não adianta. É só Jesus que pode nos salvar. Nenhuma obra que fizermos como seres humanos poderá garantir um lugar no céu. Havia um homem rico, ele era pobre, havia ficado rico, e ele tinha um costume, ele pegava leite e pão, colocava numa peça de uma perua, e saía pelas ruas mais pobres, oferecendo de graça pão e leite. E ele parava numa esquina ou numa praça e gritava, pão e leite de graça, venham todos, pão e leite. E aquelas pessoas que precisavam iam então ali buscar o pão e o leite. Um dia chegou um menino triste e me disse, minha mãe acabou de morrer de fome. O homem disse, como? Sua mãe acabou de morrer de fome? Mas eu estou vindo aqui todos os dias oferecer pão e leite de graça, por que você não veio buscar? Ele disse, minha mãe nunca acreditou que era de graça. Ela nunca me permitiu sair para pegar o pão e o leite. Ela morreu de fome. Aquele homem ficou desolado, disse, não acredito, pão e leite aqui gratuitamente, sua mãe morreu de fome. Ela deixava que eu comesse a porção, em vez dela comer. Aquele homem ajudou aquele menino, fez o funeral da mãe dele, e a partir daquele dia adotou aquele menino como seu filho. Disse, vou fazer uma coisa especial, você nunca mais vai passar fome. Mas o homem ficou muito triste ao saber que, mesmo com a oferta de pão e leite de graça, uma pessoa havia morrido de fome. Deus não quer que ninguém morra de fome espiritual. Por isso, Isaías diz, vinde às águas e bebei, saciai vossa sede. Aquele que não tem dinheiro, vinde e comprai, sem preço, sem custo para você. Mas o custo é de Deus. Que o Senhor abençoe você neste dia de domingo e que possamos atender o seu convite e aceitar a salvação pela graça. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Deus querido, Pai amado, obrigado pela lição de domingo. Que a tua graça esteja conosco. Senhor Deus, o meu filho Everton apresentou ontem, no sábado, uma ligeira melhora. Adaptação aos instrumentos, a saturação dele melhorou e os médicos disseram que o pulmão já começa a dar sinais de recuperação. Louvado seja o teu nome. Senhor Deus, há muitos ali naquela UTI, Senhor, liberta também. Senhor, nos dá o dom, Senhor, de acreditarmos que o Senhor tudo pode. Abençoe outras famílias que estão também adoentados, pastores também infectados, que o teu poder possa libertá-los da doença, em nome de Jesus. Amém. Amém.